clássico. Qual a abordagem dessa montagem para esse texto? Quem começa? A gente pensou em trazer o cerne realmente desse texto, que inclusive ou faz um clássico, né? Faz dele um clássico. É claro que tem uma novidade de ocupar uma casa mesmo, né? De não ser um palco italiano, então as relações, é claro que ficam outras. A gente tem outras possibilidades de desenho, a gente tem outras possibilidades de atuação. Então, é claro que isso é uma novidade, mas também não é uma novidade dentro do teatro contemporâneo, né? Ocupar outros espaços e tal. Também não é uma novidade usar vídeo, não é uma novidade. A questão não é a novidade, a questão é a realização, a boa realização, a aproximação com o cerne dessa obra, com a força dela, que talvez seja, hoje em dia, uma novidade, sabe? Porque às vezes a gente floreia tanto com tanta coisa que a gente esquece que... Né? Então, essa obra, ela é uma obra feminista. Ela carrega essa semente. Né? Então, isso não é uma novidade. A nossa abordagem, né, enfatizando certos pontos desse aspecto, não é uma novidade. O texto é isso. Né? Então, acho que a nossa busca é por realizar um bom trabalho, um trabalho de profundidade, de verdade com essa obra, com essa adaptação, que é uma adaptação. E aí, acho que as meninas podem falar mais. Quer falar? Eu acho que é importante falar, né, do que a gente traz para esse texto, que principalmente adaptado pela Lívia, com a minha colaboração, que é pensar o Ibsen feito no Brasil. É claro que a gente tem outras montagens feitas no Brasil e também adaptadas para a realidade, mas no Brasil em 2025, pensando que o feminismo passou por diversas transformações e que hoje a gente fala de um feminismo que tem recortes de raça e classe e que no próprio texto do Ibsen a gente tem um recorte de classe por si só, mas a gente resolveu valorizar isso e trazer a questão racial também, com a minha presença, a presença do Edson Doavi, que é um ator negro interpretando o Krogstad, e pensando em que lugar que esses dois personagens, Cristina Linde e Nils Krogstad, estão no texto original, e como eles agem ao longo do texto com a sua condição de pessoas racializadas, de outra classe social, e como isso é visto também nessa interseccionalidade das coisas, né, dessas relações, para interferir nessa realidade que fala de um feminismo, mas também fala de questões do racismo e como é o feminismo diferente para uma mulher branca e para uma mulher que não é branca, e como é o feminismo para uma mulher que é burguesa ou que tem uma classe social mais alta e uma mulher mais pobre. Muito bom. Só que eu acho que, para além disso, né, do que a Paula falou, e que a Georgette também começou muito bem, porque o que a gente está fazendo não é novidade. Espetáculos em espaços não convencionais não é uma novidade, vídeo em peça não é novidade, mas parece que, para a gente, é uma primeira vez que a gente está se deparando com o Casa de Boneca do jeito que ele é, assim, sabe? Extraindo o cerne dele. E, embora a gente traga questões... montando no Brasil em 2025, é importante dizer que a gente não localiza uma história que poderia se passar em qualquer lugar, em qualquer país, e a gente também não atualiza. É uma história que poderia se passar em qualquer tempo, né? A gente remete a um passado, porque tem algumas coisas da narrativa que não existem mais. Por exemplo, caixa de correio na porta da casa, não existe mais. E na nossa peça tem. Porque as coisas acontecem muito por cartas na narrativa do Ibsen, né? Então, isso a gente não atualiza. As pessoas não vão receber pelo WhatsApp as notícias, entendeu? Mas a gente não localiza e não atualiza para dar essa sensação de que pode ser uma história que acontece em qualquer lugar e em qualquer tempo também. Sim. Uma coisa que, na verdade, me veio agora isso. Na opinião de vocês... Assim, como um autor homem conseguiu se aprofundar tanto numa questão como essa, a partir desse texto? Eu posso começar. Eu acho que é o seguinte,
1879, né? O espaço para mulheres escritoras na época era assim muito. Se hoje ainda é pequeno, na época então era quase inexistente. E no caso do Ibsen, o Ibsen escrevia para as minorias. Ele era como se fosse um Dias Gomes brasileiro, norueguês, né? Então ele escrevia mesmo. Uma característica do Ibsen é escrever para pessoas oprimidas, né? Ele escrevia em favor dos oprimidos. E eu acho que ele sacou, né, que a mulher naquela época era uma classe completamente oprimida, né? Era uma minoria muito grande. E também existe uma história de uma mulher que é uma amiga, era uma conhecida dele, que quis se separar na época e ela foi internada num sanatório. Então, Ibsen escreve essa peça como uma resposta a essa história. Entendeu? Só que daí na nossa festa, graças a Deus, a Nora consegue bater a porta. Spoiler, gente! Spoiler. Porque também é um texto de 1879. Quem não sabe desse spoiler está atrasado. Sem ter grandes penalidades. Mas é isso, foi uma história baseada numa mulher que simplesmente quis se separar e foi taxada de louca. E acho também que a visão de que os homens não têm um alcance, né, de certas questões, eu acho que o feminismo é não sexista, né? Quer não a igualdade, mas enfim, quer o que quer, não para tomar poderes, não para criar outras hierarquias, né, mas para criar um diálogo completamente presente, né, entre os seres de uma maneira geral. Então, quando um Ibsen escreve, ele é um homem, e é maravilhoso que seja um homem, como a gente conhece muitos homens importantíssimos para a luta, né, feminista, porque essa é justamente a luta. Então, é muito bom que a gente tenha um texto de um homem e tal. Acho que não é bom que a gente fique muito tempo se apartando, né? Porque se apartar de vez em quando é importante para definir os campos e ter discussão. Na mesma moeda, né? Assim, né? Não que a gente faça muito isso, a gente faz pouco isso, de jogar na mesma moeda, né? A gente faz bem pouco, né? Então, estatisticamente, nem está contando. A gente só deixa muito nítido mesmo que se espera de um homem que ele seja razoável. Se espera de um né? Pai que seja um de um pai. A gente espera, ninguém perdeu as esperanças, né? Não estamos anulando essas pessoas das nossas vidas. Então, é muito possível, é necessário, né, que um homem escreva sobre uma mulher, que a gente escreva sobre os homens, e tal. Tem que ser assim, né? Pensar que, antes de tudo, o feminismo é político. E se ele é político e tem homens e mulheres discutindo as questões políticas que nos cercam, né, as opressões e tudo mais, cabe também aos homens fazerem essa discussão. E cabia 200 anos atrás, ou menos de 200 anos atrás, mas cabe, né, quando a gente está pensando em questões de opressão mesmo, no geral. Então, cabe, por exemplo, as pessoas brancas pensarem no racismo, cabem as pessoas heterossexuais pensarem na homofobia, enfim, cabe. Se pensar, cabe até mais as pessoas brancas pensarem sobre racismo. Exato. Porque somos nós as moventes, né, disso. Então, nesse caso, nós somos nós como, somos né? Por que exatamente? Por que a pessoa, justamente, a pessoa oprimida que sofre aquilo, é ela quem tem que elaborar? Então, se a gente tem dignidade, né? Então, é isso aí. Tá certo. Tá certo. Como que é o trabalho de atriz num ambiente não convencional? Assim, é uma curiosidade bem óbvia, mas... Óbvia não, porque isso faz bem diferente. Fala, Livinha. A gente começou a descobrir fazendo. A gente tinha uma peça na cabeça, aí começou a fazer, com essa aqui, olha, dando né, as pinceladonas dela, assim, maravilhosa. A gente descobriu fazendo. E foi muito interessante, porque a gente descobriu um lugar que não precisa ser tão expansivo como no palco, sabe, para chegar nas pessoas. A gente está, no mínimo, aqui, olha, já
a gente tem plateias muito perto, mas, por um outro lado, a gente também tem uma plateia que assiste de fora. Então, a gente tem que chegar no meio termo em que se comunique com quem está fora assistindo, mas também não exploda, sabe? Não seja over, não seja além para quem está dentro. Então, foi uma pesquisa que começou a pintar durante o processo mesmo. A gente não tinha uma fórmula pronta, uma receita pronta. A gente simplesmente foi descobrindo e, com uma diretora de fora, vendo o que funciona e o que não funciona. Basicamente é isso, assim, né? Uma coisa. Sim. Não, para mim também foi uma grande descoberta pensar nessa diferença, como é o nosso corpo no palco, que está lá e a plateia está aqui, como é a nossa voz, que está ali e a plateia está, né, na distância, e aqui, que a plateia está aqui do nosso lado, e ao mesmo tempo não está, porque tem plateia ali, tem plateia ali. Então, é isso, a gente se transformou como atriz, inclusive pensando naquele pinguinho de audiovisual que a peça tem também. Exatamente. Nossa, é uma mistura. É uma mistura. Que é um palco... É um palco em L, praticamente. Né? Exatamente. É um palco em L. A gente tem 3 tipos de plateia, sentadas em lugares diferentes, para que, assim, até me perguntam assim, você é itinerante? A gente fala, não é itinerante, mas a gente tem 3 tipos de plateia. Então, tem uma plateia que senta num lugar, outra num outro e outra num outro. E a nossa ideia é que essa plateia se mova para que as pessoas vejam cada hora de um ponto mesmo da casa, né? Mas no começo dos ensaios, a gente discutia a nossa linguagem. Então, no começo dos ensaios, a gente discutia um pouco de linguagem, né? Começamos assim, é realismo. Daí a gente falava, cara, mas a Georgette criou esse termo. É um realismo seletivo. A gente seleciona o que é do realismo. E depois a gente foi passando de um realismo seletivo para um intimismo. Não, agora é a interpretação intimista, porque a gente fala aqui com o outro. Então a gente foi discutindo até qual que seria a nossa linguagem, mas é como se fosse um realismo seletivo intimista. Maravilhoso! Peça realista, seletiva, intimista. Nova linguagem. É uma excelente manchete. Sim. Eu acho que tem uma coisa também que a gente foi buscando, que a gente sabe o que são essas personagens. Então, é o machista, é o marido fofo, mas que não é, na verdade. Ele é um abusador. A gente tem a nora que tá oprimida dentro dessa casa de boneca, A gente que tem... é fútil, mas também... Exatamente, fútil, mas batalhadora, uma heroína. A gente começou a perceber também que a construção da dramaturgia, a gente também aprendeu com o Ibsen que, como a dramaturgia é muito bem feita, você não pode entregar as coisas antes do tempo. Então, as situações vão se construindo. Você não pode de cara entrar com aquele tipão que o público já entende. Você não pode entrar com a sua bandeirona na cara. Você tem que ir construindo uma situação, porque essa situação é que vai ensinar alguma coisa ali. Então, a gente também teve que recuar nas nossas opiniões de cara sobre aquilo. A gente teve que olhar com... não vou falar com humanidade, porque a gente não está desculpando os responsáveis por nada, né? Mas a gente teve que olhar com humanidade, sim, né? Porque a humanidade é essa coisa que vai aprendendo, é essa coisa que vai errando. Nós somos errantes, a gente caminha, né? Então a gente está tentando olhar para todas as personagens, inclusive para o Torvald, que é esse homem. A gente está tentando olhar para ele para entendê-lo, para perceber o circuito que ele realizou. E por isso as atuações precisam ser muito na medida. Porque senão eu posso entregar simplesmente um vilão, um mau caráter. Não é essa a questão. Ele é um ser humano moldado por uma série de mediações históricas que levam ele àquela postura absurda que nem ele mesmo percebe. E ao não perceber, ele se torna, assim, um puta de um vilão. Sobre uma pessoa também que está ali condicionada. Então, a atuação, a gente tentou tirar o que pudesse mostrar a linha do desenvolvimento disso, sabe? Eu acho importante falar sobre isso que a Georgette estava falando, que como é um texto conhecido, a gente inclusive tem visões pré-concebidas sobre esses personagens e de certa forma, mesmo nós como atores e atrizes, a gente acaba trazendo isso, carregando isso na hora de pensar a personagem.
E a Georgette, como diretora, trouxe muito ela deu uma quebrada geral, na verdade. Ela quebrou a gente em várias partes para a gente se reconstruir nesse outro lugar. E eu também acho que para o feminismo é muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje, ainda hoje, quando a gente fala sobre crimes cometidos por homens contra mulheres, as pessoas se utilizam de termos como é um monstro, é doente. Não, não é um monstro, não é doente, é um homem. É um homem. É importante trazer o marido, que é o Torvald, como um homem. E tirar essa mistificação sobre o opressor, que ele é alguma coisa além. Não, ele não é nada além. Ele é um humano que está vivendo a vida aqui junto com a gente. Muito bom. Eu gostei da Paula ter lembrado disso, assim. A gente foi quebrado no sentido de ter que desaprender aquilo que a gente já sabia fazer também, sabe? Tipo, de lugares conhecidos, daquela primeira impressão da leitura. A gente primeiro, né, com estímulos da Georgette, foi limpando tudo isso e foi construindo personagens que partam de uma verdade, de um DNA, entendeu? Verdadeiro e passível de acontecer com qualquer pessoa que está suscetível a viver nesse mundo onde rege ainda o patriarcado, assim. E ele é uma construção. Ele também é uma construção. Ele também está inconsciente nessa postura. Então, se a gente simplesmente ataca, ele sempre esteve ali. Ele nasceu ali. Ele foi colocado ali daquela maneira. Então, não para ele também não é uma opção. Se você coloca opções, é claro que ele vai recuar, porque ele está no privilégio. Ele não vai querer uma opção que o tire do privilégio. Assim como a gente também não. Em privilégios de classe, a classe média principalmente assustada, a gente tem medo de perder o pouco que tem. A gente também segura os nossos privilégios, principalmente a classe média. Não é principalmente a classe média, principalmente os ricos. Jamais principalmente a classe média. A gente convive mais com a classe média. Exatamente. Não, e a gente sabe da paura que é ficar entre a pobreza e a possibilidade de viver bem. Então a pobreza tá logo ali. Se a gente não tem emprego pro mês seguinte, você já tá onde? Você tá meio batendo na casa dos amigos pra tomar um café. Né? Eu já passei por essa recentemente, integrando pra tomar café da manhã. Então a gente tá perto disso, né? Mas o que a gente tava falando é sobre o homem que também é fruto de. Isso não quer dizer eximi-lo individualmente da responsabilidade, mas entender que não é útil para nenhuma luta a identificação individual do problema, como se ele fosse um bode que, ao ser eliminado, todo o sistema vai mudar. Porque senão a gente continua, sabe? Beleza, encarcerou aquele caso ali em Londrina, sabe? Só o sistema continua mesmo. Porque a questão não era aquele homem, não era ele o malvado. A questão é sistêmica, né? Completamente. Tem algum ponto, assim, que vocês gostariam de abordar deste projeto? Olha, eu acho que é mais um projeto milagroso nos tempos de hoje, porque o nosso tempo tem sido roubado. A gente tem sofrido ataques nos últimos anos, assim, incomensuráveis diante dessa sociedade cada vez mais capitalista de consumo e cada vez mais tecnológica, uma tecnologia perversa, né? Então, a gente tem cada vez menos tempo para a criação, nosso tempo está roubado. É um projeto feito em muito pouco tempo, como todos os outros que têm sido feitos. Antigamente, a gente tinha, às vezes, projetos que eram feitos em 1 ano, em 8 meses, em 6 meses. 4 meses era um projeto rapidíssimo, era um projeto relâmpago, com texto pronto já e tal. A gente tinha, né, projetos de 1 ano e meio, de quanto precisasse, porque é uma pesquisa. Ao ser uma pesquisa, a gente não sabe quando que vai ter o resultado. Então, o teatro está submetido a uma pressão imensa, que é a pior pressão que ele poderia estar submetido, que é a pressão do tempo, associado ao dinheiro, né? Então, é um projeto milagroso, onde as pessoas tiveram uma dedicação incrível, um trabalho de profundidade e tudo mais, em pouco tempo, o que me fez acreditar nessa alquimia possível com o tempo, inclusive, sabe? Né? Então, acho que é um espetáculo que vale a pena ver, porque ele não está na superfície. A gente conseguiu dar passos em direção a essa obra mesmo, em direção à nossa obra também, num mundo muito, muito severamente contra o tempo alargado, o tempo da planta nascendo, o tempo dos ciclos, o tempo da espera que a gente amadureça,
um tempo de aceleração, um tempo contra a morte, um tempo contra a velhice, um tempo contra a vida, né? Então, acho mais uma flor no mundo posta com muito amor e em condições totalmente adversas, ela ainda nasce. A gente, né, sempre portadores dessa chama, difícil de carregar hoje em dia. Difícil de carregar, né? Todo mundo migrando para TV, para série, papapá, que são coisas maravilhosas, a gente tem que fazer mesmo, tudo bem, mas, assim, o teatro muito enfraquecido, em termos financeiros, né, em todos os termos. Então, é um trabalho de força, é um trabalho de profundidade, e eu acho que essa é uma primeira temporada, é o nosso esquenta, porque acho que a gente vem aí. Então é isso, aqui a gente está agora com o elenco completo. Eu sou a Lívia Camargo, faço a Nora. Eu sou o Fernando Zuben, sou diretor musical, sou pianista, acompanho as músicas da peça, é isso. Eu sou o Kleber de Lázaro, eu faço o Dr. Henk. Eu sou o Edson do Avio, faço Krogstad. Eu sou o Gustavo Vaz, eu faço o Torvald Helmer. Eu sou a Paula Vilesa, eu faço a Cristina Linde. Eu sou a Georgette Faz, eu não faço nada! Eu sou a Natália, eu faço entrevista. E eu acho que a casa nesse projeto realmente é um elemento bastante importante, assim, para o resultado, assim, ou para o que vai acontecer com a plateia. E eu sinto que encaixar, entender esse texto nesse espaço, acho que o espaço é muito forte. A decisão de fazer a peça numa casa, acho que desde o início transforma o resultado, as ideias, como a gente pensa personagem, cena, luz, música. Então acho que a experiência desse espetáculo vai trazer camadas, não sei se diferentes, mas interessantes, importantes, assim, para ampliar e mostrar de outras formas discussões que já existem nesse texto há muito tempo. Acho que tem uma atualização também pelo espaço que eu acho muito importante. E eu acho que foi muito rico, assim, agora falando como homem, esse processo de dialogar com diretoras mulheres, com criadoras mulheres, pensando em encontrar os melhores lugares para construir essas relações, como acho que Georgette já falou com a gente, buscando encontrar essa humanidade, revelar coisas para também falar sobre sistema, falar sobre estruturas maiores. E eu acho que isso foi muito importante, acho que teve uma escuta muito bonita. Estamos ainda em construção, estaremos na temporada, acho que o público quando entra também dialoga com a gente. Então acho que temos um processo muito bonito e um presente e um futuro também bastante animadores com esse trabalho. Estou muito feliz de estar aqui. Sim. Eu acho que, complementando o que o Gustavo estava falando, eu acho muito forte a gente estar fazendo uma casa no momento que a gente está as coisas são muito distanciadas, as pessoas estão longe das coisas, e de repente a gente encontra, porque o teatro ainda tem um distanciamento, né, se for pensar na estrutura convencional. Então as pessoas estarem perto, estarem nesse lugar de voyeurismo, que a gente vive no voyeurismo, mas é sempre através de uma tela, uma proteção de tela, e de repente você está próximo dessa situação, eu acredito que você ganha esse lugar também de você ver mesmo o que está acontecendo, esse lugar de, essa pessoa ela é assim, mas eu não tenho muito contato com ela, ou então, mas ele é um cara tão bom, e de repente você está literalmente dentro do lugar, você não pode diretamente agir ali, então você vira uma testemunha, e uma testemunha que talvez se agonie mais ainda com a situação, porque não pode fazer nada diretamente, você só pode ver a cena, saber todos os meandros, todos os detalhes, e falar assim, gente, por que essa relação está acontecendo e não faz nem nada? E talvez levar isso para suas vidas. Eu acredito que tem esse lugar também de potencialização por causa dessa montagem que as meninas trouxeram para a gente, esse desafio também. Eu acho que é muito bom isso. E o público fica numa posição ativa, né? E não sim. passiva, vendo ali, fora daquilo. E assim, é ativa, só que ao mesmo tempo é um ativo assim, eu não posso fazer nada. Exato. Você tá vendo uma briga de casal num lugar e ficar se questionando, eu me envolvo ou não me envolvo? Só que aí tem a camada do teatro de, não, ainda é uma história. Mas se a gente sair com as pessoas começarem a se mexer na cadeira de, eu vou dar nesse cara, eu vou fazer tal coisa, eu vou falar pra ela, foge, me dá a mão e vão sair correndo. Que tem essa sensação, eu acho que é muito gratificante pra gente. O Bu trabalha com seguro, né? O seguro? Seguro de vida. Não, mas vamos falar sobre isso, produção. A produção paga o seguro de vida. Para se houver essa necessidade de agredir, de fazer alguma coisa para defender a Nora, ele precisa ter alguma coisa que ampare, não é? Mas eu acho que é isso, eu acho que essas questões todas que já foram de trazer essas questões
do patriarcado, e a peça traz agora também com a figura do Krogs, tem um debate sobre racismo também, que se apontava em algum lugar e na peça isso fica mais claro. Então a gente se aprofunda em questões muito latentes, nevrálgicas do nosso tempo, e eu acho que essa proximidade com a plateia faz com que a gente não obrigue, mas coloque as pessoas todas que venham assistir ao espetáculo no cerne desse debate, né? E que não consiga muito facilmente se ausentar dele, que entre nesse debate e queira pensar sobre essas questões todas, que eu acho muito importantes. E eu acho que é isso, a gente ter sido comandado por uma equipe de mulheres, né, com uma escuta muito importante para elas, fez com que a gente também repensasse muitas questões para que a gente se desconstrua e possa vislumbrar esse tema de uma forma mais interessante para todos, né. Então foi um aprendizado, está sendo um aprendizado muito grande, ser dirigido, ser conduzido por essas mulheres e ao mesmo tempo também nos perceber, né, entender o lugar que a gente está e como a gente ocupa esse lugar e como a gente pode, junto com elas, desconstruir, né? E a plateia, de uma certa forma, agora, quando a gente vai encontrar com elas, ela vem para dentro desse debate dessa forma, com muitas camadas, muito potente, e tentando que a gente não desvie o olhar. Tem coisas que a gente já passou muito do tempo que a gente não pode mais desviar o olhar. Eu acho que essa proximidade, essa casa, dá esse grito. Nós não podemos deixar de pensar, modificar, fazer coisas sobre essas questões. Isso são questões que matam, são questões que nos apartam de um futuro, de um momento, de uma sociedade melhor. Então temos que pensar e transformar. Então essa proximidade leva para esse lugar. Você vê que fofinho, que eles sabem. Decoramos direito? Bom, depois de tudo isso, não tem muito o que complementar, mas eu vou falar um pouco da minha parte, que é da parte musical, que graças também a Georgette, a Lívia, que foram ajudando a construção disso, porque é uma peça que tem uma característica diferente por ser dentro de uma casa, essa proximidade, né, com o público, com o elenco, é uma sensação de invasão, né? Parece que o público vai invadir uma casa e vai estar assistindo sem... falou do voyeurismo, mas é uma sensação de como se as pessoas estivessem escondidas na casa, olhando as pessoas de perto no cotidiano, as coisas estão acontecendo. Acho que isso já é um fator que engrandece tudo isso, né? E a questão da música, também, muita troca também com a Georgette, de também não deixar a música, às vezes, porque a gente está tentando fazer de uma forma que pareça um pouco de filme, de cinema, né? Mas também não ser muito óbvio. E, obviamente, também, que como a música é ao vivo, porque eu toco o piano ao vivo, então a emoção também deles, dos atores em cena, também transmite para mim e vice-versa, que a minha emoção também transmite para eles. Então, vai criando uma simbiose, né? E por causa dessa proximidade também, dessa cena, né? Porque, sabe aquela coisa quando você tá... Eu tenho muito isso, né? Tô andando na rua, vem uma música na cabeça, ou tá acontecendo alguma coisa, uma conversa, vem uma música na cabeça, eu tenho quase uma sensação disso, que eu tô fazendo, apesar de eu saber os pontos, mas também eu tenho a liberdade de repente, num outro ponto, começar a fazer alguma coisa por causa daquela emoção. E essa peça, ela te dá essa liberdade de passar essa emoção musical para colaborar com a narrativa, né? Que a música, na verdade, ela é um personagem oculto. Você só não está vendo, mas está ouvindo, ele está contando a história junto com os atores. Então ela tem uma função muito importante, né? E eu fiquei muito feliz também que não é um musical, mas acabei fazendo as músicas, o pessoal comprou a ideia das músicas e tá muito legal e eu estou muito feliz, acho que está todo mundo muito feliz com esse processo todo. É isso, gente. Obrigada, Muito obrigada. obrigada. Valeu, obrigada. Aqui é só pra dar uma... Mas não tem nada aquela- escrito. Entendi. Que louca, muito bom. Sensacional. Que bacana esse som, hein? Pra entrevista, hein? A edição salva também. Então calma. Tá, ótimo.